Olá, senhoras e senhores, internautas que nos assistem agora do Brasil e até do exterior. Meu nome é Iris Freitas, sou uma das diretoras do canal, do Grupo de Pesquisas Históricas e Memórias. E por trás das câmeras está o senhor Luciano Negão, que é o outro diretor do grupo de pesquisa. E hoje temos a grande honra de ter um bate-papo com esta pessoa maravilhosa, que é historiador, memorialista, Dr. Ailson Silveira. Ele que está com seus aninhos, jovem ainda, muito jovem, nasceu em 1944, ele é de Redenção, nasceu em Redenção, mas chegou aqui em Quixadá muito jovem, com sua família, e hoje, um bom bate-papo que a gente vai ter com ele para você, internautas, que não conhece ainda a história desse grande memorialista, professor, já foi diretor da escola estadual. Ele hoje ocupa o cargo de assessor jurídico na Câmara Municipal de Quixadá. Aí eu vou falar um pouquinho da biografia dele, mas no decorrer do nosso bate-papo vocês vão se surpreender que este homem carrega consigo uma bagagem, uma memória inesgotável. A sua memória é inesgotável de história, de fatos históricos, que hoje é necessário a comunidade cearense saber quem é Dr. Ailson Silveira. Ele que nasceu em Redenção, Antônio Ailson da Silveira, os nomes de seus pais, Antônio Ailson da Silveira Medeiros, filho de Joaquim da Silveira Medeiros, mais conhecido por Quincas Medeiros, e filho de Dona Francisca Ricardo da Silveira, conhecida por Neném Ricardo. Ele nasceu no dia 20 de julho de 1944 e é natural de Redenção, Ceará. Dr. Ailson iniciou sua vida estudantil, fez os primários na Escola José Jucá de Quixadá, Porém, as autoridades da época resolveram transformar a Escola José Jucá exclusivo para mulheres, onde na época os alunos, os meninos que faziam parte do corpo discente da escola, tiveram que se transferir para outra escola, para fazer o ginasial. E ele passa a estudar no ginásio Valdemar de Alcântara, concluindo o curso em 1961. E toda essa história de início dos estudos, a evolução dos estudos, nós vamos saber um pouco mais conversando aqui diretamente com o Dr. Ailson. Muito obrigada, primeiramente, Dr. Ailson, por aceitar este convite e fazer parte desse bate-papo. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Dr. Ailson, fale um pouco como foi a sua trajetória. O senhor nasceu em Redenção, mas chegou muito cedo em Quixadá. Eu cheguei aqui, era garotinho. De 44 eu cheguei aqui no mês de 51. Aí, aqui quando nós chegamos, os meus pais, que antes, meu pai era negociante lá na Serra, no patrulho dele. Aí resolveu vir para cá, porque aqui ele já tinha dois cunhados, que era o irmão Ricardo e o Ricardo da Silveira. E ele veio, alugou um prédio ali na rua Rodrigo Júnior, entre a hoje farmácia Menino Jesus e aquele depósito. Era um prédio mesmo do centro. Era um prédio enorme. O prédio tinha sido construído para ser um hotel. E esse prédio, no centro, tinha um corredor grande. E de cada lado tinha 5 quartos. Eram 10 quartos grandes que tinha na casa. Aí nós fomos morar nessa casa, usávamos pouco espaço dela, porque era muito grande a casa. Grande.
E meu pai ali botou um estabelecimento comercial. E o que era? Qual o tipo de comércio? Digamos assim, era como se fosse um misto entre varejo e atacado. Vendia tanto varejo como no atacado. E qual era o tipo de mercadoria que ele vendia? Era tudo, Comercial? era bebida, material de limpeza, Alimentação também? Tudo, era tudo que se fazia necessário na época, né? Que se mais se negociava na época. Pois bem, aí a gente, para que eu moro nessa casa, eu, como você já falou, fui estudar no Zé do Carmo. Eu e meus irmãos, só não, parece que o caçula ainda não, que era o mais novo, ainda era muito pequeno. Aí, uma autoridade importante do país achou que homem não era para estudar com mulher. E determinou que a escola Zé do Carmo ficaria só para o ensino feminino e os homens tinham que ser transferidos para outra escola. E assim, nós saímos do Zé do Carmo e fomos estudar no Adolfo Siqueira Cavalcante. Pois bem, aí lá eu consegui fazer meu curso primário. Quando o tempo foi passando, eu saí da primeira série, segunda, terceira, quando eu cheguei no quarto ano de primário, naquela época tinha um negócio chamado exame de admissão ao ginásio. E o aluno que estivesse do quarto ano, que fizesse esse exame, se aprovado fosse, ia direto para a primeira série do curso ginasial. Não precisava fazer a quinta série. E assim eu fiz o teste, passei, fui direto para o ginásio. E aí me lembro que naquela época o meu pai era comerciante, digamos assim, e a minha mãe ajudava ele no comércio, mas ela também tinha uma atividade de costureira. Naquela época não se vendia confecção, digamos, blusa, camisa, não. Tinha que ser mandada confeccionar na costureira. Comprava os metros de tecido necessários e levava para a costureira fazer. E nessa época, o senhor tem lembrança? Qual era o comércio que vendia tecido em Quixadá? Eu me lembro, tinha a loja Leblon aqui, tinha a Casolinda. Uma das mais renomadas da época, né? E assim, ela com a atividade de costureira ajudava na manutenção da família também. Pois bem, mas deixa que isso não era suficiente, porque quando eu terminei o curso primário no Adolfo Siqueira, eu tinha que ir para o ginásio. E o ginásio era na escola Valdemar de Alcântara, que era uma escola particular. Aí nós ficamos num verdadeiro impasse de como pagar a mensalidade. Porque naquela época, para a época e para as pessoas que viviam do comércio, mesmo você, o senhor, o seu pai, o senhor, seu pai, tendo um comércio, e ainda assim tinha dificuldades. Dificuldade, porque você sabe, a gente manter uma família, eram os 4 irmãos. Aí, o papai e a mamãe tiveram 4 filhos homens. E o senhor é o mais velho da família? Eu sou o segundo. O segundo. Sou o segundo. Aí, resultado, um fato que eu nunca esqueci isso. Eu estava lá em casa, com a mamãe, estava em casa, quando de repente entra o meu tio, João Ricardo. Aí ele entrou, foi lá, tomou café, começou a conversar. Aí, lá para as tantas, ele perguntou: Neném, tu já matriculou aí os da escola? Aí ela disse: não, eu estou aqui pensando como fazer para isso, porque a mensalidade é cara e eu não sei como é que eu vou conseguir pagar.
Menina, naquele momento, ele simplesmente disse, olha, neném, matricula o menino e não se preocupe com isso, porque todo mês eu vou pagar a mensalidade dos meus filhos que estudam lá e pago a dele também. Menino, naquele momento eu era garoto ainda, mas fiquei tão feliz. Eu imagino a sua felicidade. E foi assim que eu consegui fazer meu curso ginasial no Colégio Valdemar de Alcântara. Bom, e aí, quando chegou no ano de 1960, o meu irmão mais velho tinha terminado o ginásio e não tinha mais estudo para ele aqui. Naquela época tinha que ir para Fortaleza para cursar o segundo grau, não é isso, doutor Ailson? Aí o Ailton foi estudar na casa do tio Raimundo Ricardo, que já morava em Fortaleza. Quando foi no início de 61, a essa altura, o papai já tinha fechado o comércio aqui e estava cuidando de um sítio que ele tinha comprado lá em Redenção, lá na Serrinha. Aliás, a Serrinha, que hoje deram outro nome lá, hoje é Guacinha. E o papai ia para o sítio, voltava os finais de semana para casa, e tal. Aí um dia ele chegou e disse, ô neném, isso não vai dar certo não. Eu pegar o Ailton já está estudando em Fortaleza, o Ailton vai estudar em Fortaleza, aí eu fico com os outros dois aqui, eu trabalhando em Redenção e tu ficando aqui. Isso não dá certo. Então vamos fazer o seguinte, vamos todos para Fortaleza. Vamos para Fortaleza porque Redenção para Fortaleza é mais perto do que... Isso já em 1962, que vocês se transferiram para Fortaleza. Foi, 61. 61. Eu me lembro que em 61 foi que nós fomos para lá. Aí, e assim decidimos e fomos para lá. Lá ele comprou um pequeno comérciozinho para a gente se aguentar por lá. E nós ficávamos, eu, o Ailton, cuidando do comércio e estudando. Eu estudava no liceu, o Ailton também. E assim fomos fazendo o curso de segundo grau em Fortaleza. Aí, assim, tem um fato muito importante que eu já dei uma estudada na sua biografia, que diz o seguinte: o senhor cursou, matriculou-se no liceu, né? O curso clássico, semelhante ao antigo curso científico, concluiu em 1965. Mesmo sem nunca ter frequentado cursinho, fez o vestibular para a Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará e conseguiu aprovação de primeira. Como foi que se deu esse fato tão importante na época? Quando chegou o final do ano, eu disse, eu vou fazer vestibular para adquirir experiência, porque eu não me sentia capacitado para passar em vestibular. E logo para direito? Eu só tinha como fonte de estudo o curso do liceu. E os meus colegas de liceu era tudo frequentando cursinho, coisa e tal. Muitas e muitas vezes eu pegava aquelas apostilas dos meus colegas e ficava lendo. Eles me emprestavam. Não colocavam dificuldade não quando o senhor pedia? Não, porque era assim, eles estudavam, mas tinha muitas aulas vagas naquela época, era um problema, e era outro negócio. Que faltavam professores. Que quando não faltava energia, faltava professor no liceu. Era um problema. Aí eu dizia, como é que eu vou conseguir passar em vestibular desse jeito? Mas, mesmo assim, eu resolvi me matricular no vestibular e tentar. Aí fui fazer a prova de português. E nessa prova de português foi um problema. Usaram como tema da redação, na época, um texto da Cecília Meirelles. Nossa, Cecília Meirelles? Aí... O senhor lembra o texto? Eu não me lembro nada. Aí eu fiz a prova de português, né, porque só ia fazer as outras provas quem passasse no português. Aí eu fiz, menina, quando foi no outro dia que eu liguei o rádio que tinha lá em casa,
aquele Cid Carvalho, na rádio Uirapuru de Fortaleza, mandou brasa criticar o vestibular, a prova, e fez uma crítica séria em cima do vestibular e da prova e do texto da Cecília Meirelles escolhido e então. Aí eu digo, agora é mais uma maneira de eu justificar o fato de não ter passado. Mas eu me lembro que tinha um senhor, o senhor Rocha, que era funcionário aposentado dos Correios, era muito amigo da gente. E eu, no dia seguinte, eu estava lá, né, em frente da casa, lá e vinha aí, com o jornal na mão. Quando ele me avistou, eu disse, aí, você passou, você passou. Aí eu não diga isso, então passou. Saiu no jornal na época, que coisa importante, né? Não foi que eu estava... Não, mas o fato dos aprovados, porque isso não foi um fato histórico. Foi. Aí, eu olhei, eu realmente tinha passado na prova de português. Isso é a primeira fase, digamos assim, né? Aí faltavam as outras. Aí, menina, dali para frente eu mandei o Vasco estudar para ir fazendo as outras provas. E, ironicamente, a prova que eu mais estudei foi a de filosofia e foi onde eu tirei a menor nota. Mas mesmo assim deu para eu passar. Aí, resultado, eu ia fazer o curso de Direito. Eu, na realidade, não era vocacionado para o Direito. Não era. Foi o que veio, foi o que deu. Começou no curso científico, que eu não encontrei vaga no científico, tive que fazer o curso clássico. E o curso clássico preparava os alunos mais para curso de filosofia, de magistério e direito. Aí eu digo, não, se eu vou fazer direito. Aí matriculei na faculdade. Isso iniciou o curso de advocacia, né? A faculdade de advocacia em 1966 e concluiu em 1979. Não. Foi isso? 70. 1970 concluiu, 1970. Foi. Aí o senhor concluiu e se tornou advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil sob o número 2302. E esse fato, mesmo tendo concluído a faculdade de advocacia, tendo conseguido, porque na época, olha só, internautas, doutor Ailson é uma memória, assim, é uma pessoa histórica, de tamanha importância, que nos traz, quando a gente fala dos estudos de doutor Ailson, nos remete o quê? Uma reflexão sobre o ensino brasileiro, né? Como é que era, né, a conjuntura, a realidade que se situava o ensino brasileiro, especificamente no estado do Ceará, Brasil. Isso demonstra a evolução que hoje nós temos, né, em pleno século XXI, por quantas mudanças o estudo brasileiro passou. Hoje, né, doutor Ailson, a gente já tem muitas facilidades. Hoje existe faculdades EAD, educação à distância. Hoje, Quixadá, um exemplo de Quixadá, que antes, doutor Ailson tinha, não só doutor Ailson, mas a juventude da época, tinha que sair de Quixadá, partir para Fortaleza, capital do Ceará, para cursar o 2º grau. E hoje, a grande evolução, Quixadá é um polo, né, da educação, devido às grandes faculdades que aqui se instalaram. Faculdades como a Unicatólica, FADAT, UFC, né, que temos o polo em Quixadá, IFCE, que é o Instituto Federal do Ceará, fora as outras universidades EAD que se instalaram em Quixadá. E vai uma reflexão aqui. E hoje, como será que os estudantes veem essa mudança? Será que eles estão usufruindo da melhor maneira possível? Porque vejam só, doutor Ailson naquela época, 1960, teve toda uma grande dificuldade para se formar, terminar seu 2º grau e partir para a capital em busca
de evoluir, cursar uma universidade. E hoje nós temos ao nosso alcance várias oportunidades e mesmo assim o índice de educação brasileira ainda deixa a desejar. Se fizermos um paralelo da educação anterior do passado para a educação de hoje, quais foram os fatos que mudaram? Quais são as mudanças? O que leva os alunos de hoje a terem menos interesse do que os alunos de antes? E essas oportunidades? Hoje já temos faculdades que os alunos concluem o ensino médio, eles podem cursar uma prova do Enem, com os pontos, passar diretamente para ir para uma faculdade. E antes, você não tinha esse mérito. Você tinha que se esforçar realmente para estudar e passar, né, doutor Ailson? O que é que o senhor nos diz dessa atualidade? É sobre isso aí que o Quixadá foi uma cidade privilegiada, graças à Igreja Católica. Hoje em dia, quando se fala na figura de Dom Adélio Tomazinho, uma pessoa fantástica que ajudou muito o Quixadá, e etc, em especial também na área de educação. Mas acontece que antes do Dom Adélio Tomazinho, sem a menor condição ou apoio que o Adélio Tomazinho teve. Só uma ressalva aqui, para os telespectadores, os internautas, para se situar, né? Dom Adélio Tomazinho foi o bispo emérito de Quixadá de 1989, né? Da década de 80, que ele chegou em Quixadá, com a congregação Pobres Servas, né? Na época eu devia ter 15 para 16 anos. Eu acompanhei, por sinal, doutor Ailson, a chegada da congregação Pobres Servas, porque na época eu fazia parte da igreja e me reunia. Passei a frequentar as irmãs das Pobres Servas, passei durante um ano, né, em parceria, e cheguei a fato curioso que eu vou falar para o senhor. Eu acho que eu nunca tinha falado para o senhor e para os internautas. Quase que eu me tornava freira da Igreja Católica. Passei um ano, gente, frequentando a Igreja Católica, e quando completou um ano que eu já estava frequentando as reuniões, aí fui convidada a passar uma semana num convento das Pobres Servas aqui em Quixadá. Passei uma semana. Com uma semana, eu tive uma visita do Dom Adélio Tomazinho. Ele foi lá visitar o convento e, além de mim, tinha outras moças de outros estados que estavam instaladas para poder fazer estudos e descobrir se queria seguir o celibato, né? Aí eu tive que me confessar com o Dom Adélio Tomazinho. Aí fomos para uma sala, só nós dois, e na realidade não foi bem uma confissão, aquela que tem aquele espaço dedicado, mas estávamos sentados numa mesa, eu de frente com ele, e uma conversa, como eu estou conversando com o senhor aqui. Aí conversa vai, conversa vem, ele olhou para mim e disse assim, eu nunca esqueço isso, ele falou desse jeito: você não tem vocação para seguir a vida de freira. Eu disse: não, Dom Adélio, mas eu quero seguir a vida de freira. Aí ele, para uma vez, olhou com aquele sorriso lindo que ele tinha um olhar compreensivo, amável. A gente se sentia bem quando olhava para ele e conversava. Não, você não tem vocação. Então, ele disse: olha, Iris, que ele falava brasileiro, mas o italiano era predominante nele, mas a gente compreendia o que ele falava. Ele disse: não, Iris, você pode seguir a vida religiosa, mas não para ser freira. Você pode seguir, você pode casar, ter filho e mesmo assim continuar na vida religiosa. Esse fato eu nunca esqueci. A forma que ele me abordou, sem crítica, sem preconceito, e disse: não, você não tem vocação, mas falou de uma forma tão sutil
positivo, que eu nunca esqueço isso. Vamos lá. E Dom Adélio, qual foi a importância de Dom Adélio para Quixadá? Bom, o Dom Adélio é uma realidade que a geração atual já conheceu, né? Mas a estrutura que nós não tínhamos, Quixadá não tinha, e que foi plantada aqui, nós devemos toda ela ao Padre Luiz Braga Rocha. O Padre Luiz Braga Rocha era um cara lá de Calcaia, se ordenou por lá e veio para a paróquia de Quixadá. Quando ele chegou aqui, encontrou a paróquia que nem igreja tinha. Daí, esse padre começou a procurar a estrutura que a cidade precisava. Começou que não tinha escola, a não ser as escolas primárias, que era mantida pelo governo do estado, prefeitura, coisa e tal, para sériezinhas iniciais. Aí o Padre Luiz Braga Rocha construiu e ajeitou, não sei de onde, como, mas fez o chamado que hoje é conhecido por Colégio Sagrado Coração de Jesus. E lá o nome original era Instituto Sagrado Coração de Jesus. Pois bem, ele, naquela época, o colégio das irmãs objetivava a proporcionar o ensino para as mulheres. Aí, resultado, ele botou o colégio, depois botou o curso ginasial, porque não tinha curso ginasial. Naquela época que eu terminei o meu ginásio aqui, o meu primário aqui, as únicas cidades do Ceará que tinham curso ginasial era Sobral, parece que Crato, Baturité e a outra cidade, não estou me lembrando não. Era a cidade que tinha o curso ginasial. Aí o Padre Clineu, que já tinha feito, Padre Clineu não, Padre Luiz Braga Rocha, que já tinha feito o ginásio, o Colégio Sagrado Coração da Jesus para o ensino das mulheres, foi batalhar para conseguir um colégio para o ensino masculino. E foi aí que ele contou com a ajuda também daquele Ademar de Alcântara, né, que na época era médico, foi médico aqui, coisa e tal. E aí ele construiu o ginásio Ademar de Alcântara para os homens. Então ali estava sendo situada a base da formação cultural do povo do Quixadá. Pois bem, dali, com o passar dos anos, ele foi evoluindo a construção da igreja católica, ali, a catedral ali foi o Padre Escudez. Essas capelas da zona rural, todo foi o Padre Luiz Braga Rocha. O Adolfo Siqueira, que era o Adolfo que estava o padre lá no meio. Enfim, depois batalhou para conseguir a diocese de Quixadá. Nossa, então, pelo seu relato, doutor Ailson, o Padre Luiz Braga Rocha foi um grande divisor da educação cearense na cidade de Quixadá. Quixadá não é o que é hoje. Não é o que é hoje. Se não for o Padre Luiz Braga Rocha. Aí, resultado, a última ação dele como chefe da igreja do Quixadá foi exatamente a diocese. Ali, eu acho que ali, pouco tempo depois, ele se aposentou. Assim. Sim, aquele prédio ali que vai ali para o céu, na saída ali. Que hoje, até hoje funciona, que é uma escola, né, para noviços, né? São os jovens que vão para lá para se formar padre, né? Isso? Eu me lembro também o seguinte, que na época que ele estava construindo essa catedral aqui, eu não sei se ele já tinha, eu acho que hoje, nem hoje está terminado de tudo, mas outra igreja que foi construída na época dele foi aquela igreja do Alto São Francisco,
que eu me lembro que era o padre Gotardo, né, que era responsável pelas obras lá em Corredor. Pois bem, então a cidade de Quixadá foi beneficiada com esses empreendimentos dos representantes da Igreja Católica. O primeiro foi o padre Luiz Braga Rocha, com um grande diferencial do Braga Rocha para o Adélio, é o seguinte, que naquela época o Braga Rocha não tinha de onde arranjar dinheiro para fazer nada não. Ele fazia, por exemplo, eu me lembro, ali na quadra do colégio Sagrado Coração de Jesus, foi feito umas quermesses, foi uma movimentação danada. Era para arrecadar Para fundos. arrecadar fundos para a diocese. Me lembro demais, quando Muito terminou, bem. ele agradeceu a população pela ajuda e coisa e tal, coisa e tal. Enfim, o do Braga Rocha não tinha de onde arranjar dinheiro, tinha que se virar com o povo do Quixadá mesmo para conseguir o que conseguiu. Já o Dom Adélio não, o Dom Adélio tinha uma família bem rica lá pela Itália que ajudou em mim. Mas então o Quixadá, ele tem esses dois aspectos, dois elementos fundamentais para a sua estrutura atual. Muito bem. Foi o padre Luiz Braga Rocha e depois Dom o Adélio Dom Adélio Tomazinho. Tomazinho. Ó, sim, e outra coisa que foi importantíssima aqui para o Quixadá, na época, né, foi a maternidade de Jesus e Maria José, que foi o padre Luiz Braga Rocha. Também. Oi, vocês Eu estão... nasci na maternidade. Eu e meus irmãos nascemos na maternidade Jesus e Maria José. Eu sei, não, Maria foi construída pelo Dom Adélio. Dom Adélio, não. A maternidade foi até demolida agora, comandada derrubada, Isso, né? só temos hoje a Mas- fachada da maternidade. O Dom Adélio apenas porque ele arranjou dinheiro fácil e conseguiu fazer uma nova estrutura para a maternidade. Que se localiza em outro bairro, né? Outro No bairro. bairro Planalto Renascido. Pois bem, então, a Planalto Quixadá Universitário. hoje, Quixadá hoje é um polo educacional e nós devemos tudo isso a Luiz Braga Rocha e a Dona Adélio Tomazinho. Muito bem. Doutor Ailson, vamos agora voltar aqui um pouco, porque assim, é importante dizer que o senhor, essa sua história de vida estudantil é muito importante que as pessoas saibam mais sobre o senhor. O senhor fez a faculdade, passou de primeira para advogado, Aí, conseguiu o número, né? Mas não exerceu. é o seguinte, eu quando estava fazendo a faculdade de Direito, e a gente estava com dificuldades financeiras e coisa e tal. Olha, nós morávamos ali no bairro Jardim América. Aconteceu isso, de eu sair do Jardim América até a faculdade de Direito a pé e voltar a pé, Porque eu não não tinha tinha o dinheiro do ônibus para ir para a faculdade. Então, eu que era tão para arranjar uma fonte de renda, um trabalho, uma coisa e tal. Quando um belo dia o meu irmão mais velho já tinha arranjado, meu irmão mais velho fazia o curso de Economia na Universidade Federal e eu fazia o Direito na Federal também. Aí o Ailton arranjou para dar aula lá numa escola na Parangaba. Aí eu cheguei em casa e ele disse, Ailton, rapaz, o diretor do colégio Santa Cruz, que é lá da Parangaba, né? Ele está precisando de professor de português. Tu quer ir dar aula lá? Eu digo, eu doido por dinheiro, doido por um emprego, doido por uma fonte de renda. Eu, claro que vou. Aí depois vai lá, procura o diretor lá que ele fica de falar contigo. Aí eu fui. Eu cheguei lá na Parangaba, entrei lá no colégio, crente que eu ia conversar com o diretor, ele ia me dizer como ia funcionar as coisas e tal. Aí, na hora que eu cheguei, que me apertou, rapaz, ainda bem que você chegou, vem cá, me pegou pelo braço e me levou lá para uma sala. Cuida desses alunos aí que depois a gente conversa. Aí, resultado, eu fiquei dando aula no Colégio Santa Cruz, em Parangaba. Eu passei 4 anos dando aula lá na escola.
Quando chegou em 1970, que eu terminei a faculdade, o meu sonho era voltar para Quixadá. Aí me esquematizei para voltar para Quixadá. Aí pedi a demissão lá no colégio e vim para cá. Mas nessa época que, pelo que eu andei estudando sobre a sua biografia, o senhor também concluiu o curso de Pedagogia e Administração Escolar. Não, mas aí foi já depois. Foi depois, foi né? Depois, Bem, aí veio, saiu de lá, veio para Quixadá. Aí vim para Quixadá. Quando eu cheguei aqui, eu era muito amigo do João Bosco Silveira, que era irmão do Everardo, filho do Tijuana. Inclusive, eu morava aqui numa casa, a casa dele eu acho que é aí, onde eu assisti, a casa do João Bosco. Eu morava aí, mais ele. Aí, quando chega, eu vejo com o sócio, ele disse, eu nunca saí da minha casa, atrás de emprego, canto nenhum. Aí, quando o João Bosco chegou para mim, disse, aí, rapaz, o Glauco Barreira Magalhães quer falar contigo. Eu disse, quem é Glauco Barreira Magalhães? Ele disse, é o juiz aqui e o diretor do estadual. Ele quer conversar contigo. Está presente o professor lá. Eu digo, olha, eu saía do Quixadá, Fortaleza, e vinha para cá futurar uma profissão que eu ia começar com e tal. Eu digo, olha, aí eu fui. O Glauco Barreira Magalhães era juiz aqui. Juiz de Direito. Juiz de Direito. E era diretor também do estadual. Nossa, exercia como juiz e na época era diretor do Colégio Estadual Coronel Virgílio Távora. Não, e outra coisa, ele também era o chefe do setor regional da merenda escolar. Eu não sei como era que ele conciliava isso lá junto ao Poder Judiciário. O certo é que ele era o juiz da comarca, era o diretor estadual, e era chefe do setor regional da merenda escolar, que era chamada CNAE, que atendia a 9 municípios aqui da região com a distribuição de merenda escolar. Aí, bom, eu fui lá conversar com ele, cheguei e disse, rapaz, eu estou presente com o professor aqui. De língua portuguesa, era na época? Porque o Eduardo Bananeira foi embora, que era o professor do colégio, né? E a mãe me deixou na mão aqui ser professor. Aí eu disse, tudo bem. Aí, quando começou o ano letivo, eu comecei a dar aula. Menino, foi logo no primeiro, segundo mês de aula. Eu estava dando uma aula numa sala lá. Quando chegou uma pessoa e disse, o diretor está te chamando lá. Aí eu deixei os alunos lá com outra pessoa e fui atender. Quando cheguei lá, ele foi e disse, rapaz, tem uma novidade aqui para você. Eu quero, rapaz, é o seguinte, o Tribunal de Justiça me transferiu para outra comarca. E eu vou ter que mudar, vou ter que ir para outra cidade. E naquela época, até aí que eu não sei se houve ingerência. Sabe? Naquela época, em 1970, tinha sido eleito prefeito o Everardo. Everardo Silveira. Everardo Silveira. O Que, pai do atual prefeito, exato, né, doutor Ricardo Silveira. Aí ele disse, olha, isso é o seguinte, eu vi o seguinte, eu quero ficar aqui como diretor você. Digo, quando eu cheguei agora, eu não era nem contratado ainda pelo Estado. Não, isso é mais fácil. Aí, que naquela época não tinha essa história de concurso não. O ingresso do serviço público era um contrato. Aí, resultado, ele fez lá uma carta lá de me apresentando lá para a Secretaria de Educação como diretor e fez outra para a dona Conceição Pessoa de Araújo, que era chefe da merenda escolar, para eu ficar responsável pelo setor regional também. Aí, resultado, eu entrei como professor e logo no primeiro mês já passei para diretor. Aí, isso foi um grande feito na época, né? Aí, resultado, eu fiquei na frente do colégio e consegui manter o mesmo clima, o colégio funcionando direitinho, graças a Deus.
E naquela época, a eleição, o colégio, a mudança de direção de colégio acontecia de 2 em 2 anos. E quem elegia e escolhia o diretor era a congregação do colégio. Que era a própria... era o corpo docente. O corpo docente. Os professores, coordenadores da época. Naquela época não tinha coordenador, era só o diretor e os professores. Mas tem um fato, que era um voto secreto, eles faziam o voto. Botavam lá, escolhia e botava lá o papelzinho, sim ou não se votava. Aí, resultado, quando completou 2 anos que eu estava na direção do colégio, quando eu cheguei no colégio, eu tive que legalizar o colégio todinho. Que até então não tinha nada legalizado, juridicamente falando. Aí eu fui preparar a documentação que era necessária para que o colégio funcionasse legalmente. Doutor Ailson, então, como advogado, isso já veio a contribuir nessa sua nova função, com certeza, né? Porque já entendia das leis, da legislação vigente, da época. Aí, é porque a história geralmente não resiste a certos fatos e que passa desapercebido pela grande maioria, né? Pois bem, quando eu cheguei lá na Secretaria de Educação, falei com o diretor do 2º grau, aí disse, rapaz, eu já completei meu tempo, já fiz 2 anos de direção, agora eu tenho que fazer a escolha lá do novo diretor. Aí o diretor olhou para mim e disse, o quê? Nem falar nisso, nem falar. Eu disse, mas rapaz, eu já completei meu tempo. Não, rapaz, nada de eleição não tem negócio de eleição não. Aí o que aconteceu é o seguinte, o Colégio Estadual de Quixadá foi inaugurado em 1965. Eu não me lembro, eu não tenho nada assim de quando o Glauco assumiu. Mas eu cheguei em 1970, o Glauco já era diretor e me entregou a direção, né? No começo de 71. Pois bem, entre 65 e até a chegada do Glauco, passaram por aquele colégio 10 diretores. Era um verdadeiro saco de carro. Entrava o diretor, brigava, saia. Aí não, ou seja, não passavam os 2 anos que deveriam passar. Não, era. Aí teve eu me lembro que teve uma mulher que era diretora, eu não me lembro qual é o nome dela, que quando ela era diretora, até a Polícia Federal teve gerência lá no colégio. Nossa, e lembro por quê? Me lembro que teve um episódio que o Will era o diretor. Aí o Will chegou, se afobou lá e eu não sei por que cara d'água. Aí sai todo mundo, aí mandou sair todo mundo do colégio, saiu, fechou a porta, foi embora e levou a chave. Na fazenda Fonseca. Pois bem, aí o diretor do 2º grau e o pessoal que trabalhava lá disse, rapaz, não se meta com o negócio de mudar a direção lá não, porque depois que o Glauco Barreira assumiu, e aí está tudo normal. Vamos deixar que continue normal, porque se for trocar vai começar o saco de gato de novo. Aí resultado. E aí eu fiquei. Não fiz eleição, não fiz nada, continuei. Doutor Ailson, aí assim, o senhor exerceu, né, de professor, chegou no colégio estadual como professor, logo em seguida ocupou o cargo de diretor, de chefe do setor regional, né, da merenda escolar, mas também por volta de 1973 a 1977 o senhor assume o cargo de assessor jurídico da Prefeitura Municipal de Quixadá. Isso aí é o seguinte. Como foi que se deu esse fato? O Aziz, quando foi prefeito, né? O Aziz foi duas etapas, né? 4 anos. Só para que as pessoas possam se situar. Senhor Aziz Oca Baquite foi um dos prefeitos, né, da cidade de Quixadá nessa época. E ele sempre me convidou para ir ajudar na administração dele.
Eu sei bem que eu contei 4 vezes ele me convidou para ir. E o senhor não aceitava? Eu digo, às vezes eu não tenho tempo, rapaz. Eu com o colégio e com a merenda escolar, já tomo meu tempo todinho. Aí, o tempo passou, quando foi um belo dia, eu cheguei, eu me lembro, cheguei lá na merenda escolar, na parte da tarde, e a Maria do Carmo, que era das funcionárias lá, disse, aí o senhor Aziz ligou para cá pedindo para você ir lá conversar com ele, lá no consultório, lá no gabinete escritório dele. No gabinete. Que era ali, o escritório era ali em frente à Praça Coronel Danã? Mas ali vizinha Papel. Isso, exatamente. Aí eu disse, tudo bem, aí eu saí e fui lá conversar com ele. Aí eu cheguei lá e depois disse, olha, eu já te pedi 4 vezes para você me ajudar, você tirou o corpo de banda e não aceita. Mas agora eu vou fazer um convite e eu não aceito isso. Como é? Não como resposta. Recusa. Não aceito recusa. Aí eu que é disse, rapaz, você ser o assessor jurídico da prefeitura. Aí eu digo, assessor jurídico eu poderia ser a qualquer hora, qualquer dia, né? Aí eu, tudo bem. Aí eu me lembro que ele disse assim, ó, você faça um contrato, mas eu só posso pagar R$1.000 por mês. Aquela 1.000 conto, né? Era 1.000 cruzeiros na época? Não era cruzeiro, acho que era cruzeiro. Cruzeiro, na época era cruzeiros. Aí eu fiz o contrato e fiquei como assessor. Era um valor bem alto, né? Para a época? Não. Ou não? É como se fosse hoje R$1.000. É como se fosse hoje. Era pouco. Para o cargo e a responsabilidade. Agora o pior é isso. Naquela época, hoje hoje você chega na prefeitura e tem vários advogados. E naquela época era só o senhor só que resolvia tudo da administração. Ainda bem que a maioria dos problemas que surgiam era de questões trabalhistas. Naquela época tem muita questão trabalhista. Que não existia fiscalização do Ministério Público, como existe hoje, né? Nas gestões públicas municipais. Eu fiquei sendo o assessor jurídico da prefeitura. Aí bem, aí o senhor, mas continua exercendo como diretor da escola? Era, continuava porque não atrapalhava. Não atrapalhava para conciliar. Aí, eu me lembro que depois, quando eu completei 13 anos, eu desisti do cargo de merenda escolar. Porque a merenda escolar eu recebi uma gratificação, era cargo privativo de professor, só podia ser professor, o chefe da merenda escolar. Aí eu digo, olha, eu estou responsável por uma quantidade absurda. Eu me cismei com uma coisa quando o diretor do regional, do Iguatu, ele de repente surgiu uma falta de produtos lá no armazém. Aí o pobre do homem, sem saber quem tinha mexido, quem tinha tirado. Aí eu digo, pô, se acontecer isso aqui no Xadá, como é que eu vou pagar os alimentos que tinha que pagar, né? Aí eu digo, sabe uma coisa? Eu vou desistir desse contrato. Aí fui desistir. Aí eu fiquei só na assessoria jurídica e na direção do colégio. Bom, aí o tempo vai passando, saiu o Aziz, que isso foi na primeira gestão do Aziz Locabati. Por volta de 1970, de 1973 a 1977. Foram 4 anos. Isso. 77. Isso, exatamente. Aí sai o Aziz, entra o Renato de Araújo Carneiro. O Renato assumiu a prefeitura e me manteve lá como assessor jurídico da prefeitura. Continuei, passei o tal, sai o Renato, volta o Aziz para a prefeitura. Quando o Aziz retorna, aí eu me lembro que foi nessa época que eu renunciei ao cargo da merenda escolar. Aí eu fiquei com mais
disponibilidade de tempo. E continuei na assessoria da prefeitura. E o Aziz achou por bem, não houve uma mudança no cargo da prefeitura, que era secretário de Educação, o Luiz Oswaldo. Aí o Luiz Mestre, grande mestre Luiz Oswaldo. Saiu, e aí onde eu vou contar aqui o caso, que a gente não quer saber, às vezes, por que o Quixadá hoje é assim? E agora que eu falei em Luiz Oswaldo, eu vou dizer por dar mais um elemento que justifica o Quixadá ser o que é hoje. Quando o Aziz era prefeito, ele emburricou para colocar uma faculdade aqui no Quixadá. Muito bem. Aí, resultado, preparou um projeto, mandou para a Câmara, criando a Faculdade de Filosofia do Sertão Sertão. Aí a Câmara aprovou e tal. Deixa que quando ele mandou esse projeto, o Luiz Oswaldo não estava aqui, que era o secretário dele. O Luiz Oswaldo estava viajando, não sei quando. Quando o Luiz Oswaldo volta, o projeto já estava aprovado. Aí o Luiz Oswaldo, assim, não pode, rapaz. O município não pode gastar dinheiro com o ensino superior, não, porque não tem aquela. O município só gastava dinheiro com o curso primário, né? O Estado com. É que era a responsabilidade com o nível superior. Aí, e deixa que a essa altura ele já tinha mandado começar um prédio. Eu vou já contar um pouquinho essa história do prédio. Aí, o Luiz Oswaldo viu que não tinha como manter a Faculdade de Filosofia municipal.